Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este nosso módulo sobre o gerenciamento da integração. E o que será que é esse gerenciamento da integração? O gerenciamento da integração é o nosso capítulo 4 do Guia PMBOK, certo? Agora estamos entrando nas áreas de conhecimento, já deve estar bem claro para você qual que é a diferença entre grupos de processos, as áreas de conhecimento e os processos em si. E outra coisa importante é você ter entendido muito bem o que era o ciclo de vida do nosso projeto. Então, o ciclo de vida são as fases. E dentro dessas fases nós podemos ter a organização dos grupos de processo, que é uma organização temporal, significa que tem uma sequência ali para acontecer. E a organização em áreas de conhecimento, ela não é temporal, ela é por disciplina. As coisas que são parecidas são organizadas dentro de áreas de conhecimento. O que nós vamos ver nessa aula aqui? Vamos ver o que é o gerenciamento da integração, quais são os processos dessa área aqui, e aí nós vamos nas próximas aulas poder entrar em cada um dos processos, fazer o termo de abertura, plano de projeto e assim por diante, ok? Então, o gerenciamento da integração, eu gosto de figuras que colocam o gerenciamento da integração aqui no meio, como você está vendo, porque ela é uma área realmente que integra. Então, procura sempre saber qual que é o objetivo daquela área do conhecimento. Já falei para você em várias oportunidades que não existe área de conhecimento repetida. Então, elas sempre são diferentes, elas têm um objetivo diferente. E a melhor maneira de você poder começar a estudar uma área de conhecimento é você entender qual é o objetivo dessa área. Então, o objetivo da área de integração é identificar, definir e combinar, unificar e coordenar os processos e as atividades de gerenciamento dos projetos dentro dos grupos de processo. Ou seja, em cada grupo de processo, a gente vai ver isso já nos próximos slides, vai sempre existir algum processo de integração. E esse processo de integração, ele é responsável por organizar tudo que ocorre ali naquele nosso grupo de processo, com as demais áreas que vão colaborar dentro dele. Então, as palavras-chave aqui para essa área, para você que está estudando e montar o seu resumo também, a gente vai ter o nosso resumo no OneNote, onde eu vou chamar a atenção para outras coisas, mas a área de integração, ela tem como palavras-chave essa questão de coordenação, coordenar recursos, processos, atividades, supervisionar para que tudo esteja saindo direitinho e, acima de tudo, manter a coesão, a coerência, a integridade. O que isso significa? Eu não posso ter um plano de escopo que está desalinhado com um plano de cronograma, não posso ter um plano de aquisições que não tem nada a ver com as outras coisas. Então, a coerência, a integridade das linhas de base, dos planos, significa que todas as áreas precisam coexistir, colaborar e estarem alinhadas. Então, os processos dessa área aqui, eles alinham expectativas já desde o começo, com o termo de abertura, onde eu vou ter as partes interessadas identificadas, o meu patrocinador. Ele coordena as ações e atividades dos outros planos e das outras áreas de conhecimento, ou seja, como é que eu faço para coletar requisitos? Os requisitos têm que ser refletidos lá no meu escopo, o escopo tem que estar adequado, alinhado com o cronograma e assim por diante. Ele consolida esses planos subsidiários, porque o plano de projeto, na verdade, é feito por um conjunto de planos, um plano para cada área de conhecimento, e além disso, ele contém os documentos de anexos. Outra coisa que vai fazer é controlar as mudanças, uma vez que eu tiver os recursos, os planos, na verdade, consolidados, eu preciso controlar as mudanças para não perder a rastreabilidade desses documentos. Vai unificar os recursos durante a execução, mobilizar e unificar esses recursos, fazer o uso dos recursos e também avalia o desempenho, que é o monitorar e controlar o desempenho do projeto. E, por fim, vai ser responsável por encerrar o nosso projeto ou fase. E quais processos fazem parte do gerenciamento da integração? Então, o gerenciamento da integração, ele está alinhado com cada grupo de processo, como eu te falei. Logo na iniciação, a gente tem o desenvolver o termo de abertura do projeto, e eu vou colocar aqui o númerozinho dele para você. Então, capítulo 4, primeiro processo, 4.1, já começa a elaborar o seu mapinha mental aqui também. O mapa mental desses processos está em anexo aqui na aula, vou colocar o mapa mental, você pode fazer o download dele. Desenvolver o termo de abertura do projeto é onde nós temos a autorização. Ele autoriza o projeto, faz uma descrição preliminar e designa o gerente do projeto. Então, designa o GP aqui para poder começar o projeto.
Uma vez que o projeto tiver sido iniciado formalmente, o projeto ou a fase, nós podemos fazer o seu planejamento. O que é o planejamento? É desenvolver o plano de projeto. Isso aqui significa detalhar cada uma das áreas de conhecimento. Então, detalhar cada área de conhecimento. Por quê? Porque eu tenho escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, eu tenho comunicações, eu tenho aquisições, eu tenho a área de riscos, a área de partes interessadas e todas as nossas áreas de conhecimento aqui. Então, eu vou desenvolver o plano de projeto de uma maneira progressiva aqui e ele vai, em cada uma das etapas aqui, ter planos subsidiários ou subplanos de projeto. Então, um plano para cada uma das outras 9 áreas aqui que a gente tem. Ok? Então, desenvolver este plano envolve coletar informações. Muitas vezes a gente acha que o plano de projeto vai ser desenvolvido ali em uma tarde, um dia, você vai sentar com a sua equipe. E não é essa a realidade. O planejamento do projeto pode levar bastante tempo, dependendo do seu projeto. Quando eu tiver o plano pronto, eu posso executar. Mas aqui muitas vezes surge uma dúvida, né? Este planejamento, eu vou falar disso na hora que a gente estiver no processo apenas de planejamento, que vai ser o nosso 4.2, tem uma aula somente sobre ele, mas é possível a gente fazer o planejamento em ondas sucessivas. O que é isso? Eu faço um planejamento macro, e eu vou fazendo o detalhamento disso aqui à medida que eu vou executando. Então, o que é esse planejamento macro, né? Eu faço aqui, por exemplo, as minhas entregas, vou falar disso mais adiante. Faço um cronograma, apenas com grandes fases. Quando eu me aproximar da execução de cada fase, aí eu pego essa fase e detalho ela em várias pequenas tarefinhas para a execução. Então, o planejamento e a execução, eles têm uma certa sobreposição aqui, existe um certo paralelismo. É claro que eu preciso fazer uma boa parte do plano antes de começar a executar, mas não é necessário para o seu projeto que você faça todo o plano e só depois você vai executar alguma coisa, porque muitas vezes a coleta de informações exige que você já esteja trabalhando, executando o trabalho do projeto aqui. Então é por isso que esses dois grupos de processo que você está vendo, né, eles estão aqui se retroalimentando. Então planejo, executo e pego mais informações para fazer o planejamento detalhado da próxima fase. Então na passagem de fase eu tenho um planejamento da fase seguinte. Além disso, nós temos um processo novo agora do Guia PMBOK 6ª edição, que é gerenciar o conhecimento do projeto. O que faz esse processo aqui? A preocupação desse processo aqui é basicamente você não reinventar a roda. O que significa? Você poder fazer o uso dos ativos de processos organizacionais, poder fazer uso de templates históricos, lições aprendidas e outras informações. Não só fazer o uso, mas também poder criar e atualizar, porque isso vai servir para os próximos projetos. Então, a gestão do conhecimento é cada vez mais uma coisa importante. Eu não posso, todo projeto, estar começando como se fosse do zero, o primeiro projeto que eu estou executando. Não, eu vou começar um novo projeto já aproveitando muitas coisas que eu tenho dos meus projetos anteriores. E isso é coordenado pelo processo de gerenciar o conhecimento do projeto. E esse gerenciar o conhecimento coleta informações de cada área. Gerenciar lições aprendidas de escopo, de cronograma, de custo, de qualidade, de comunicação, de recursos e por aí vai para cada uma das nossas áreas aqui. Manter este repositório de informações, a inteligência da empresa, atualizado. Juntamente com os processos de planejar e executar, a gente tem um processo aqui de poder monitorar e controlar o trabalho do projeto. O que faz este processo? Lembra que nós vamos ter uma aula para cada processo desse, tá? Essa primeira aula do módulo é uma visão geral, mas o monitorar e controlar o trabalho do projeto, ele está preocupado aqui com o desempenho, ou a performance. Quero saber se eu estou atrasado, se eu estou adiantado, gastando mais, gastando menos, se eu estou com muito problema de qualidade, se eu estou com muita dificuldade em stakeholders, enfim, um desempenho, a performance em cada uma das áreas aqui. Eu vou ter indicadores e eu vou poder tomar decisões, vou poder tomar ações corretivas ou ações preventivas. Então a ideia aqui é comparar o plano versus a realidade, ou o plano versus a execução. É isso que ocorre neste processo aqui.
E isso vai ocorrer para cada uma das áreas, mas é consolidado neste aqui que é o processo de integração. Não se esqueça que o processo de integração é um integrador, um concentrador, um processo que ocorre em paralelo, ali ongoing, continuamente ao longo do nosso projeto. Então, monitorar e controlar o trabalho do projeto, ele está tendo como suporte o controle do escopo, o controle do cronograma, o controle do custo, que vão ser processos de controle específico de cada uma das nossas áreas de conhecimento, ok? E existe um outro processo de controle, de monitoramento e controle, que é o controle integrado de mudanças. E é bem importante você entender a diferença desses dois. Enquanto monitorar e controlar o trabalho do projeto está preocupado com a performance, desempenho, aqui está preocupado em manter a integridade das linhas de base, tratar as solicitações de mudança e poder analisar o impacto disso aqui e poder replanejar o projeto. Então, uma vez que você salvou a linha de base do projeto, ela somente pode ser mudada, presta muita atenção nisso, ela somente pode ser mudada através do controle integrado de mudança. Então, alguém faz uma solicitação de mudança, essa solicitação de mudança é analisada aqui, então análise, e daí ela pode ser aprovada, sai uma solicitação de mudança aprovada, que vai replanejar e ser executada, né, salvo na nova linha de base e executa, ou ela pode ser rejeitada, e aí eu coloco ela num arquivo, para poder saber que aquilo lá aconteceu, já foi analisado e por algum motivo eu não aprovei aquilo lá. E no final do nosso projeto ou fase, a gente tem que encerrar o projeto ou fase, cuja grande resultado aqui é a aceitação. Então, eu tenho a aceitação do resultado final, da entrega do produto ou serviço por parte do meu cliente e das partes interessadas. Além da aceitação, eu vou ter o encerramento administrativo, encerramento de contratos, vou atualizar toda a documentação do projeto, e vou ter atualizações dos nossos ativos de processos organizacionais. Então, lá no final do seu projeto, você libera os recursos, você salva o relatório, você salva a documentação, você faz a aceitação e você comunica a todos que aquele projeto está oficialmente encerrado. Aqui nós temos um resumo do que faz cada um desses nossos processos aqui. Então, o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto é um processo de desenvolver o documento que formalmente autoriza a existência do projeto. Então, o projeto só nasce depois do termo de abertura do projeto e o gerente do projeto é designado neste momento aqui. No 4.2, o processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ele define, prepara e coordena os planos subsidiários para que eles estejam integrados ali em um plano único, poderem ser incluídos na linha de base do plano de gerenciamento do projeto. No 4.3, nós temos orientar e gerenciar o trabalho do projeto. O que é isso aqui? Mão na massa, dia a dia, tirar o plano do papel, liderar, dirigir o trabalho do projeto. Os recursos, as pessoas vão ser mobilizados e organizados para poderem executar as entregas. E também implementar as mudanças, mas qualquer mudança? Não, apenas as mudanças aprovadas. O nosso processo 4.4, que é um novo processo, gerenciar o conhecimento do projeto, ele tem como objetivo utilizar os conhecimentos existentes da organização e também criar novos conhecimentos para poder alcançar tanto os objetivos do projeto e contribuir para projetos futuros ou aprendizagem organizacional. Então, é esse o objetivo aqui. Ele coleta lições aprendidas e atualiza os ativos de processos organizacionais ao longo do tempo. 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto, já falei um pouco dele para você. Ele tem como objetivo acompanhar, comparar o plano com o realizado, registrar o progresso, saber qual é o desempenho, qual é a performance do projeto. 4.6, realizar o controle integrado de mudanças. Essa é a grande palavra-chave aqui. Revisar todas as solicitações de mudança formais, aprovar ou não e gerenciar essas mudanças nas entregas para você não ter conflitos, problemas lá no futuro do seu projeto. E, finalmente, temos encerrar o projeto ou fase, muita atenção, né?
O termo de abertura é para projeto ou fase, o encerramento também era para projeto ou fase. É o processo de finalização de todas as atividades dos grupos de processos de gerenciamento. E aqui nós temos um resumo, um mapa mental desses processos. Aqui o mapa mental está disponível para você fazer download nessa aula. E nas próximas aulas a gente vai entrar a fundo aqui em cada processo, uma aula para cada processo, para a gente poder saber quais são as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas de cada um deles. Procura utilizar isso aqui como um cartãozinho para você começar a gravar os processos a cada módulo. Então vai lá e pensa agora. Escreva com as suas palavras, né? A última dica aqui, é sempre importante lembrar isso toda a aula, explicar com as suas palavras. Pega essa aula aqui, você deve ter um caderninho de anotações aí do seu lado, eu espero, né? Então anotei o que é o gerenciamento da integração, o que faz o 4.1, 4.2, 4.3 e assim por diante. Agora vai lá e escreve o nome dos processos você mesmo, antes de passar para a próxima aula. Salva alguns post-its aí, começa a pregar alguns post-its na sua parede para facilitar o aprendizado e a memorização. Um grande abraço e até a próxima aula.